Olá, meus amigos! Que bom ter vocês aqui no nosso canal. Se inscreva nele e ative o sininho para que você receba as novas notificações. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Existiu um pregador inglês chamado Joseph Parker, que ele dizia uma frase que ficou muito conhecida na época em que ele escreveu. A frase diz o seguinte: a águia não pode tomar assento no puleiro ou no ninho do pardal. A águia não pode tomar assento no puleiro ou no ninho do pardal. Se nós olharmos para a própria palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, por algumas vezes, mencionou o pardal como sendo uma ave frágil. Inclusive, ele até traz uma palavra dizendo que o nosso Pai conhece até quando um pardal cai ao chão, E quanto mais ele não conhecerá a nós e as coisas que acontecem conosco, Então o pardal ele representa uma ave um tanto no mundo, no universo das aves, uma ave um tanto que relevante, pela sua estrutura e pelo aquilo que ela representa, Isaías já nos falou aqui de uma outra ave. Isaías nos fala e compara aqueles que esperam no Senhor como águias, Ou seja, águias que subirão para as alturas. Nós temos que ir atrás dos nossos objetivos e planos que Deus tem para nós. Quando nós vimos alguém dizendo que está sem forças, que não quer mais caminhar, que estacionou, que a sua vida já não tem mais um propósito, que aquilo que ela sonhava já não vale mais a pena correr atrás, isso nós podemos comparar como alguém que estava subindo uma trilha rumo a um cume de um monte, a chegar ao lugar mais alto do monte, e nós subimos e a gente sabe que as pessoas que fazem trilha, ou até mesmo os alpinistas, quando eles estão subindo para chegar num alto monte, no mais alto lugar do monte, eles, de vez em quando, de altura em altura, eles têm que parar para renovarem as suas forças, o seu fôlego, para tomar uma água, Muitos deles se assentam em algum lugar da subida da montanha para ali ficarem por um momento observando, talvez à vista, o que está à sua volta, os companheiros que estão com ele, para depois seguir adiante. A nossa vida ela não é diferente. Nós estamos numa escalada morro acima. Só que aqueles que confiam no Senhor, que têm Jesus como Senhor das suas vidas, que se entregaram a Deus, eles estão na escalada rumo aos céus. Ou seja, na jornada da vida, que a nossa vida ela não termina aqui, estamos caminhando para um dia chegar no cume do monte, ou seja, nos céus, aonde habita Deus. Este é o nosso principal propósito de vida, ou deve ser o principal propósito de vida de todo cristão,
O objetivo, o alvo de todo cristão é Cristo. E para nós chegarmos a Cristo um dia na sua plenitude, nós temos que caminhar e seguir na jornada da nossa vida aqui na terra. E enquanto caminhamos rumo aos céus, Deus tem propósitos com a nossa existência aqui. Deus tem propósitos com as nossas vidas aqui. Planos, sonhos, projetos que foram criados no próprio coração de Deus a respeito de nós. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Quando nós começamos a escalada, começamos a caminhar rumo ao cume do monte, nós muitas vezes precisamos sim parar, tomar nossa água, renovar nossa força, para que nós consiga continuar a jornada, né? Numa escalada, há muitos, ou numa trilha, numa montanha, há muitos que vão até uma altura e chegam e estacionam, param, porque não veem mais motivação para ir adiante. Não se sentem mais preparados fisicamente para ir adiante. A canseira, o cansaço, o olhar para o monte e ver que ainda falta muito para chegar, traz desânimo, traz falta de força. E alguns preferem estacionar e ficar ali no ninho do pardal. Porque se nós observarmos o ninho do pardal, ele nunca é no mais alto cume de uma montanha. Não, ele é sempre nas árvores, nos lugares mais baixos. Ali é o ninho do pardal. Mas, quando nós fomos chamados por Deus, Deus nos deu uma missão. E o próprio Jesus disse que nós devemos ir até o fim, perseverar até o fim, para que nós receba uma coroa no fim, ou seja, uma recompensa no fim. Muitos que estão no monte, eles param no meio do monte e ficam olhando aqueles que estão subindo, né? Olhando aqueles que estão subindo, que continuaram a sua jornada. Por vezes, esses que ficaram no pé do monte, no meio do monte, eles ficam ali criticando, eles ficam ali levantando uma voz de crítica contra aqueles que continuaram, dizendo para que continuar, para que todo esse esforço, para que essa perda de energia, para que chegar no monte, no alto do monte, se a visão que nós temos daqui é praticamente a mesma do que quando chegamos lá, né? Ou seja, ele fica lançando palavras de desânimo àqueles que estão continuando na jornada. Mas, meus queridos, o que não falta nas nossas vidas hoje, sempre foi assim, porque sempre foi a forma que o inimigo trabalha para que nós não continuamos na nossa jornada, é lançando palavras, né, de desânimo, de afronta, para que nós não continuamos o nosso alvo. Mas quando nós soubemos aonde queremos chegar, aonde é o nosso alvo, o próprio Deus nos dá a renovação das nossas forças para que nós consiga continuar e ir até o fim, né? Porque se Deus tem um plano contigo, se Deus tem algo para você, Ele vai te dar a renovação necessária, porque é palavra de Deus que nos diz: renovarão as suas forças. Tá bem? Aqueles que se empuleram no ninho do pardal, eles desistiram de subir. E quando alguém está frustrado, ele quer frustrar a outros. Quando alguém está desanimado, ele quer dividir o seu desânimo com os outros. Mas nós não podemos olhar para esses. Bem pelo contrário, o Senhor, quando Ele renova nossas forças, Ele renova o nosso ânimo. E nós podemos também compartilhar desta força que recebemos de Deus para levantar aos outros que estão parados à beira do caminho, ou no nosso caso da nossa ilustração, no meio do monte, para dar uma palavra de incentivo, dizer: vamos lá, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter alvo, nós precisamos ter vontade,
Vamos nos levantar, vamos juntos, vamos caminhar juntos e vamos chegar no cume do monte. Meus irmãos, meus amigos, existem vozes que querem te fazer parar. Existem vozes que querem me fazer parar. Tá? Existem. Mas nós temos sempre que atentar e levar os nossos pensamentos diante de Deus e saber que a voz que vem de Deus, do alto, esta voz ela não nos diz para nós pararmos. Bem pelo contrário, desistir não é uma opção. Não é uma opção para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão correndo a sua carreira, como disse o apóstolo Paulo, que lhes foi proposta nesta terra. E meus amigos, não existe melhor recompensa do que alcançarmos o objetivo, né? Quando nós alcançamos nosso objetivo, por exemplo, de nos formarmos numa área da vida, numa faculdade, né? Eu já fui em algumas formaturas, até mesmo na minha. Quanta emoção tem lá, né? Porque naquele dia as pessoas começam a olhar para trás e lembrar de todo o seu sacrifício, de toda a sua abnegação, de todo o envolvimento, das horas que deixou de estar com a família, das horas de lazer que se privou, tantas coisas que poderia ter feito e não fez em prol daquele objetivo. Mas aí quando chega na frente do reitor da universidade e recebe o canudo, o diploma, o certificado, e ele lhe concede ali aquela formação, que coisa mais linda é! É tão emocionante, as pessoas choram, se alegram, né? E quantas vezes no caminho teve as vozes dizendo: para, desiste, não vai, para que isto, para que se formar? Tem tanta faculdade hoje, tem tantas vozes contrárias. Assim, todo o projeto da tua vida sempre vai ter vozes contrárias, dizendo: para, desiste. Mas, meus amados, nesta noite a palavra de Deus é de renovação. Confia em Deus o teu caminho, espera nele, se coloca diante dele, porque ele te renovará as tuas forças. E a Bíblia diz que nós caminharemos, correremos, e se não puder correr mais, o Senhor nos fará voar pelas alturas, nos alcançará a vitória. Por quê, meus amigos? Por que disso? Porque Deus tem um propósito com a tua vida. Quando nós chegamos no cume, no alto, né? Lá encontraremos pessoas selecionadas do mais alto calibre. Nos céus não é diferente, tá? Se o teu objetivo é uma formação, tu vai se formar e Deus vai te abençoar e tu vai sentir o gozo da vitória. Se o teu objetivo é ter uma família, quando tu construir uma família, tu vai ter aquela família, vai desfrutar momentos bons com ela e vai sentir o gozo da vitória. Se o teu objetivo é evangelizar, ganhar almas, fazer a obra de Deus nas mais diversas áreas, quando tu alcançar este objetivo, tu vai sentir grande gozo pela vitória. Nos céus não é diferente. Os vencedores que chegarão nos céus não serão aqueles que ficaram no meio do caminho, aqueles que desistiram, mas será um grupo seleto, um grupo de um mais alto calibre da parte de Deus, porque foram aqueles que venceram as tentações, venceram os problemas, venceram as palavras contrárias, venceram todas as dificuldades, as adversidades. No topo do cume do monte, ou seja, no mais alto lugar da vitória, nós só encontramos corajosos, aqueles que tiveram coragem de enfrentar todos os tipos de dificuldades. No mais alto do monte, nós encontramos companheirismo, aqueles que se deram as mãos nos momentos de dificuldades e conseguiram se ajudar para vencer.
No mais alto cume do monte, nós encontramos o respeito, a disciplina, nós encontramos aqueles que se sacrificaram, aqueles que tiveram a alegria e o contentamento de se sacrificarem por uma causa nobre. No cume do monte não existem histórias dramáticas. Daquele que se vitimou. Eu não pude porque tinha uma dor por causa disso, por causa daquilo, que arrumou 1 milhão de desculpas. Não, no cume do monte é lugar dos vencedores. Talvez alguém teve uma dorzinha, mas disse, o meu objetivo é mais forte que essa dor. No cume do monte não existe crítico, no cume do monte não existe invejoso, no cume do monte não existe pensamento negativo. Por quê? Porque quando nós chegarmos lá, seja aonde for a área da nossa vitória, lá o ar vai ser mais límpido, né? A tua vista vai ser ampliada, vai ser maravilhosa. A contemplação da vitória será grande. Será fantástico o sentimento de realização pelo bem cumprido. Esse sentimento tão lindo de que tu fez um trabalho árduo, mas que valeu a pena. Esse sentimento. Vivenciamos tantas aventuras na caminhada, da fé, vivenciamos tantos desafios, mas, meus amados, sentar no ninho do pardal não é a solução. Desistir não é a opção. Temos um tempo difícil pela frente, estamos vivendo. Temos palavras negativas? Temos. Sempre temos 1 milhão de motivos para desistir? Temos. Mas não vale a pena. Siga a carreira que está proposta no teu coração. Deus tem um plano maravilhoso contigo. Deus tem um propósito maravilhoso contigo de vida. Invista nos projetos que estão dentro de ti. Coloque o teu coração diante de Deus e diga: Senhor, me ajuda, renova as minhas forças. Eu estava parado no meio do caminho, sentei. Pois é, que bom que tu estás aí sentado. É hora de olharmos para as alturas, enxergarmos o nosso alvo e continuarmos. Nesta noite o Senhor renovará as tuas forças. Tu vai poder caminhar, tu vai poder correr e tu vai poder voar na presença de Deus. Ei, desistir não é uma opção. Vamos em frente, vamos adiante, vamos nos ajudar, vamos orar um pelos outros, porque o alvo está à nossa frente. Ainda tem muito para você fazer, ainda há muito o que fazermos nesta terra, porque Deus tem um plano especial com cada um de nós. Querido Deus e nosso grande Pai, meditamos aqui na Tua palavra, Senhor, e sabemos, ó Deus, que por mais que sejam grandes as dificuldades, por mais que sejam grandes os empecilhos que são postos aos nossos caminhos, por mais que haja muitas vozes que se levantam, dizendo que nós temos que parar, que nós não temos mais que empreender nos projetos das nossas vidas. Mas nós sabemos, ó Deus, que aquilo que o Senhor projetou em cada um daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que nos ouvirão daqui para frente nesta gravação, nós te pedimos, ó Pai, renova as forças, renova a confiança em Ti, porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, como águias voarão para as alturas. E assim, ó Deus, nos amplia a nossa visão, dá força, Senhor, para este irmão, esta irmã que nos ouve, e assim fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.